Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Retiraram-se entre si, repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe: Sou eu. Vai e diz ao teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação, que te não havia achado. Agora tu dizes: Vai e diz ao teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram o meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: Vai e diz a teu Senhor: Eis que aí está Elias, e ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos que comem à mesa de Jezabel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade, Senhor, de trazer a tua palavra ao nosso coração. Como já foi orado pelo pastor André, fala, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra. Derrama graça sobre nossas vidas e tem misericórdia de nós nessa manhã, que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto, lógico, ele fala que Elias, Deus fala com ele, ele vai se apresentar perante Acabe, porque Elias tinha dito, né, que não haveria chuva por aquele tempo. E então Elias sai, começa a andar por lugares onde não podia ser encontrado, né? Ele vai andar por lugares que o próprio rei Acabe mandou procurá-lo e não conseguia encontrar. E a gente vai ver que Acabe era esse rei mau, essa pessoa que a Bíblia diz que ele fez coisas terríveis, que antes dele, né, não houve rei tão mau como ele. Ele se casa com essa mulher Jezabel e ali começa a perseguição aos profetas. E aí então aparece na história esse homem,
que poucos conhecem, alguns confundem com Obadias, o profeta que tem o seu livro na Bíblia, mas esse Obadias, a única vez que nós vamos ver falar dele é justamente nesse texto, né, de 1 Reis capítulo 18. Esse personagem, ele aparece para mostrar para nós que servir a Deus é algo que independe da situação, do contexto, da localidade que nós estamos. Obadias é esse mordomo, assim como Neemias também foi mordomo, era aquele homem de confiança do rei. Agora você imagina comigo, pensa comigo, servir a Deus, ser fiel a Deus, a um rei, dentro de um palácio, que o desejo dele é exterminar, e o desejo da sua esposa, principalmente Jezabel, é exterminar os profetas do Senhor. E eu olho, meus irmãos, para a vida desse homem e percebo que muitas vezes nós queremos os holofotes da vida, nós queremos que as pessoas nos vejam, nós queremos ser reconhecidos por aquilo que muitas vezes nós fazemos para o Senhor, mas encontramos personagens como esse na palavra do Senhor que nos mostra que servir a Deus, do jeito que nós somos, quem nós somos e com aquilo que nós temos, é um privilégio muito grande. Deus sempre levanta na história pessoas que não são vistas, que muitas vezes passa desapercebida aos nossos olhos, mas que são extremamente abençoadoras para o seu reino. Pessoas assim como Obadias, que nós vamos perceber que é alguém que, como o texto diz, e ele diz a Elias, né, é um homem que teme ao Senhor. É um homem que tem o seu coração, a sua vida à disposição de Deus. E nós muitas vezes temos essa dificuldade. Temos essa dificuldade em viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em sermos fiéis a Deus no local onde Ele nos coloca, porque no nosso coração, na nossa mentalidade, muitas vezes carnal, pesamos o local e o contexto em que a gente vive. E eu fico a me perguntar, como seria eu vivendo no contexto que Obadias está vivendo? Como seria você no contexto em que Obadias está vivendo? Vivendo num palácio, em que as pessoas ali vivem de tudo, querem tudo, só não querem a presença de Deus, só não desejam servir a Deus. E o texto diz que, naquela história, o contexto vai falar que Jezabel começa e ela manda perseguir os profetas, manda matá-los. O que é que esse homem faz? Ele esconde 100 profetas em 2 grupos de 50, e ali ele os sustenta com pão e água. E é interessante, meus irmãos, que ainda dentro desse contexto nós vamos observar que o contexto era de uma grande seca, de uma grande fome. E ali aquela tarefa, para aquele homem, não era uma tarefa simples. O reino não vivia uma abundância de pão, não se tinha água em fartura. Mas aquele homem coloca o seu coração a serviço do Senhor, e ele começa a sustentar os profetas.
Começa a levar pão e água para eles, não se importando com a sua vida, porque se ele fosse pego, se ele fosse descoberto fazendo aquilo, certamente ele morreria. Ele seria morto, porque ele estava descumprindo o mandado do rei, e ele era o mordomo do rei. E nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser fiel a Deus, independente do local, do contexto e da situação que nós temos vivido. Nós, por causa do nosso comodismo, por causa, muitas vezes, do contexto de trabalho, de família, nós temos negligenciado o trabalho do Senhor. Nós temos negligenciado o sustento do Senhor, na obra do Senhor. E eu olho para a vida desse homem e percebo algumas lições que vão ser preciosas, pelo menos para a minha vida tem sido. E esse é um texto que eu estava meditando nele há uns 15 dias atrás. E comecei ali, ao meditar nesse texto, a dizer: Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor levanta pessoas da onde menos se espera, para que o teu reino, para que o teu nome seja glorificado, para que o evangelho consiga prosseguir. Às vezes, nós olhamos para nós que vivemos a realidade da igreja brasileira e não conseguimos enxergar que, além das fronteiras do nosso país, existem pessoas que vivem esse contexto de Obadias. Pessoas que vivem escondidos, que fazem os seus cultos escondidos, que são ameaçados de morte. Às vezes eu fico olhando, nós perdemos tempo olhando tantas coisas na internet, no YouTube. Perca meia hora do seu tempo, ou ganhe meia hora do seu tempo, assistindo vídeos sobre a igreja perseguida. Alguns dos que eu já assisti, mensagens que eu já ouvi sobre a obra missionária, me faz fazer a seguinte reflexão: Senhor, eu estou longe de ser um crente, de ser um servo teu como o Senhor quer que eu seja. Quando a gente olha, muitas vezes, para, a grosso, generalizando aqui, o evangelho, o jeito que tem sido pregado muitas vezes no Brasil, a forma como as pessoas acharam, transformaram o evangelho em algo comercial, em algo lucrativo. Eu fico imaginando o que é que essas pessoas que vivem a realidade da perseguição religiosa, da perseguição ao cristianismo em outros países, principalmente os países que têm a perseguição, que têm as religiões mais extremistas, o muçulmanismo, que ali fazem perseguições horríveis. Mas ali Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado homens e mulheres para irem lá, para sustentarem, para pregarem a palavra, para levar o mantimento. E nós, o que nós temos feito? Como eu disse logo quando iniciei o culto nessa manhã, nós estamos nos conformando apenas em chegar aqui, darmos o nosso culto ao Senhor, mas quando saímos da porta da igreja, a nossa responsabilidade acabou. E eu entendo, irmãos, que o evangelho, ele precisa sair dessas quatro paredes. E nós, que fazemos a missão evangelizadora do Nordeste, departamento de missões dessa igreja, os grupos de missões que tem, como o grupo do NAMES,
Pessoas que de fato têm se importado, que têm orado, que têm contribuído, que têm investido ou procurado investir as suas vidas a serviço da obra do Senhor. Dentro de tudo isso que eu estou falando, eu olho novamente para a vida de Obadias e tiro algumas lições preciosas para a minha vida, dentre as quais, a primeira eu já falei, mas quero repetir aqui. Primeira lição que eu aprendo é que a fidelidade a Deus, ela independe do local e do contexto que eu e você está inserido. Eu fico imaginando quando eu estou muitas vezes no meu trabalho de cabeça quente e às vezes e eu digo aos irmãos que é um defeito meu de às vezes esquentar com algumas coisas no meu trabalho. Isso é uma falha que eu tento corrigir, peço a Deus para me corrigir. Mas dentro da realidade de quem eu sou, eu digo, Senhor, que eu possa ser um crente, que eu possa dar testemunho, que as pessoas possam olhar para mim e dizer, ali tem um servo de Deus. Nós não vivemos a perseguição e o contexto que Obadias aqui estava enquadrado. Perseguição aqui era aquela perseguição extrema mesmo, que se ele fosse descoberto, ele seria morto. Porém, muitas vezes as pessoas que são mais perseguidas, aonde o evangelho muitas vezes é mais odiado, é onde aparecem as pessoas mais fiéis a Deus. É onde aparecem pessoas comprometidas verdadeiramente com o reino de Deus. Nós temos essa liberdade que nós temos no Brasil. E aí nós poderíamos pensar, e se essa liberdade fosse tirada de nós? Será que nós manteríamos a nossa fidelidade a Deus? Será que nós nos empenharíamos em estarmos na casa do Senhor como hoje aqui estamos, livremente? E eu digo a alguns irmãos, me perdoe a heresia. Isso eu já disse a alguns irmãos, pastor Moisés. Eu queria que a igreja brasileira passasse pela tribulação, porque aí nós provaríamos se de fato nós somos crentes. Dentro do contexto que nós estamos inseridos no Brasil, é muito fácil, para mim e para você, nós nos arrumarmos a nossa família e estarmos aqui. Mas a pergunta é, será que o nosso coração manteria a fidelidade a Deus, se de fato houvesse perseguição sobre nossas vidas? Se de fato nós tivéssemos o risco de vida ao cruzar os batentes dessa igreja? Então essa é a primeira lição que eu aprendo, que a fidelidade a Deus, ela tem que independer da nossa vida, do contexto em qual nós estamos inseridos e da realidade que nós temos vivido. Nós precisamos ser fiel a Deus. Custe o que custar, nós precisamos ser fiel a Deus. A segunda lição que eu aprendo, também já falei um pouco sobre isso, mas quero deixar bem claro para os irmãos. Obedeça e sirva a Deus, mesmo que isso lhe traga risco de vida. Meus irmãos, eu fico imaginando que Obadias certamente, ele não tinha, como nós temos aqui, seu horário livre de almoço, seu expediente não acaba às 6 horas da noite, ele ia para casa e ali ele poderia fazer do tempo dele o que quisesse, porque esse homem é mordomo do rei, e ele foi para lá
e ele servia ao palácio, ele foi promovido a mordomo, mas ele era um escravo. Ou seja, ele tinha que estar lá, independente do horário. Ele tinha que estar lá. E qual o tempo que esse homem achava para sustentar esses profetas? Como ele conseguiu escondê-los sem que ninguém soubesse, ou que poucos, certamente de sua confiança, soubessem. Mas principalmente sabendo que aquilo poderia lhe custar a vida. Meus irmãos, ter essa convicção no coração de servir a Deus de uma forma tal que a gente não tema a morte, é algo muito difícil, é algo para poucos. Certa vez eu conversando com um adepto à teologia da prosperidade, e sempre quando há essas discussões, há aquela conversa sobre fé, né? Como se a nossa fé fosse medida por aquilo que nós pedimos a Deus e Ele faz. E eu fiz a seguinte pergunta a ele: é preciso ter mais fé para pedir um carro ou uma casa a Deus? Ou é preciso ter mais fé para morrer por esse evangelho? Eu creio, irmãos, que é necessário ter muito mais fé, ter convicção de Deus, ter convicção que um dia aqui tudo acaba, mas que o nosso nome está escrito no livro da vida, do que para declarar e determinar determinadas coisas. Desejo do meu coração é que a nossa fé, assim como acontece em alguns países do Oriente Médio, na África, destacando principalmente a Nigéria, ali com aquele grupo Boko Haram, das pessoas estarem ajoelhadas com a arma apontada sobre a sua cabeça, e alguém dizendo assim: negue, confesse o Islã, e você ter fé e convicção no coração suficiente para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que isso aqui tudo vai passar, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, eu sei que esse momento de tormento é apenas um momento, mas eu terei a eternidade de gozo, de paz e alegria com o meu Salvador. Será que nós teríamos essa convicção de ter no nosso coração essa certeza de que vale a pena morrer por esse evangelho, de que vale a pena investir a vida a serviço do reino de Deus, mesmo que isso custe a nossa morte? Nós precisamos pensar nisso, amada igreja. Terceira coisa que eu aprendo nessa manhã: contribua com seus recursos para que o reino de Deus cresça, avance. Alguns dias atrás também eu estava conversando com o presbítero Rocha, e justamente eu falei desse texto para ele, e dizendo como Deus é maravilhoso. Da onde não vai se esperar nada, Deus levanta meios para manter a sua obra, Deus levanta recursos, levanta homens destemidos. E nós estávamos lembrando, no começo da pandemia, as portas da igreja fechadas, as entradas, os recursos da igreja, eles diminuem um pouco. Era dentro do acontecido, dentro da visão da pandemia, era algo comum. E nós tivemos momentos que nós pensávamos assim: como é que nós vamos fazer para levantar o provento dos obreiros? E aí Deus levantou pessoas que chegou junto da missão evangelizadora do Nordeste, que abençoou,
E nós podemos, durante o período da pandemia, manter a fidelidade a Deus concernente aos proventos dos nossos obreiros. Naquele tempo, eu lembro que foi levantado cestas básicas, né? Na época, pastor André, pastor Samuel, a diretoria da missão, ia visitar obreiros, ia visitar pastores do campo, acho que o pastor Moisés foi também com o pastor Samuel, não sei se chegou aí, levar ali cesta básica para pastores, para obreiros. E eu fico imaginando, irmãos, como isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Quando, em meio a todas as dificuldades, Deus levanta pessoas, levanta alguém, e ali supre as necessidades da sua obra. Isso é tão sério, irmãos, os mantimentos com relação à obra do Senhor, ao reino de Deus, que lá no contexto de Neemias, se eu não me engano, capítulo 8, vai falar que os que serviam ao Senhor, né, os levitas da casa do Senhor, eles estavam abandonando, né, o trabalho deles, porque não havia mantimento. O próprio povo de Israel havia deixado de levar o sustento. E ali, Neemias, juntamente com Esdras, dentro daquele contexto, convoca o povo novamente a contribuir para aqueles que serviam ao Senhor, para aqueles que dependiam do mantimento na casa do Senhor. E aí, voltando para o texto que nós lemos, irmãos, nós vamos ver esse homem que tem o seu nome registrado na palavra de Deus, arranjar recursos, correr atrás, não sei como, mas mantendo aqueles profetas, mantendo aqueles homens. Meus irmãos, quando a gente faz uma análise mais detalhada sobre isso, o texto só diz sustentar 100 homens, mas aqueles homens, certamente eles tinham famílias. Alguns deles certamente tinham esposa e filhos. E esse homem levantado por Deus, para quê? Para que ele pudesse sustentar essas pessoas. Como eu disse, dentro de um contexto de seca e de fome, esse homem coloca o seu coração a serviço de Deus. E Deus o abençoa tremendamente. E faz com que ele possa sustentar aqueles homens. Que Deus possa nos abençoar com o desejo de servi-lo, independente da situação que eu e você temos vivido. Nós precisamos ser fiel a Deus, independente do contexto. Nós precisamos manter o nosso coração a serviço da obra do Senhor, mesmo que isso venha a custar a nossa vida. E nós precisamos contribuir para o mantimento da obra do Senhor, independente da nossa situação. Nós precisamos contribuir, nós precisamos fazer isso com o coração voluntário, entendendo que Deus é o supridor das nossas necessidades e da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua graça bendita, pela tua misericórdia, pela tua palavra nessa manhã. Que possamos guardá-la no nosso coração. Que o desejo do nosso coração seja te servir com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Porque nada seremos sem ti. E nada temos se não vier primeiro da tua mão. Te louvamos por tudo e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.